A Sony é um conglomerado multinacional japonês. Foi fundada em 1946 por Masaru Ibuka, sendo que mais tarde, naquele ano, Akito Morita se juntou à companhia. Hoje a Sony fabrica uma infinidade de produtos, mas nem sempre foi assim. Inclusive, o primeiro produto deles lançado era um radiotransistor chamado TR-55, lançado justamente em 1955. Mas naquela época o nome da empresa ainda não era Sony. Só que antes de entendermos mais a fundo a história dessa empresa, que hoje é o quinto maior conglomerado de mídia do planeta, eu peço que você deixe seu like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo e comente para ajudar este canal a crescer. Assim mais pessoas poderão conhecer outras histórias. Recado dado, vamos pro vídeo. Em 1946, no ano de fundação da Sony, ela era apenas uma loja de eletrônicos que Masaru Ibuka abriu em Nihonbashi, que é uma área de Tóquio. À época, a loja tinha apenas 8 funcionários. Akito Morita só entraria para a loja em maio daquele mesmo ano, e é aí que o primeiro nome da empresa é estabelecido, Tokyo Tsushin Kogyo, que significa algo como Indústria de Telecomunicações de Tóquio. Porém, o nome continuou sendo alterado ao longo dos anos. Por exemplo, quando a empresa estava em busca de um nome romanizado, ou seja, utilizando os caracteres ocidentais, que seria algo feito com o intuito de lhes ajudar a ganhar mais mercado, em primeiro momento eles pensaram em TTK, mas isso acabou não indo adiante, pois já havia uma companhia ferroviária japonesa com esse nome. Eles decidiram usar o acrônimo Totsuko, isso no Japão. Só que ao viajarem para os Estados Unidos, notaram que os americanos tinham grande dificuldade em pronunciar tal palavra. Por fim, tentaram usar o nome de Tokyo Teletech. Só que mais tarde, Morita descobriu que uma empresa americana já usava o nome Teletech em sua marca. O nome Sony só viria por fim por causa da mistura de duas palavras. A primeira é Sonos, que vem do latim e que posteriormente originou termos que usamos hoje em dia, como som e sônico. A segunda palavra utilizada para compor o nome era o termo em inglês Sony, que nos anos de 1950 era bastante utilizado para se referir a um jovem garoto. No Japão usava-se Sony Boys para descrever garotos inteligentes e vistosos. Ibuka e Morita se consideravam assim e, portanto, nomearam a empresa com esse nome, isso no ano de 1958. Como eu havia mencionado, o primeiro produto da Sony foi lançado só em 1955. E isso só foi possível devido à implementação prática dos transistores que aconteceu a partir de 1947, o que revolucionou o campo da eletrônica. A partir de agora seria possível criar calculadoras, rádios e computadores menores utilizando estes pequenos, mas poderosos semicondutores. Inclusive os pesquisadores que tornaram prático o uso de transistores, eu falo prático porque já havia pesquisas e patentes de algo similar antes, só que nada que de fato fizesse funcionar. Eles ganharam um prêmio Nobel de Física no ano de 1956. E quem acabou se interessando por essa tecnologia foi Akito Morita, que em 1955 licenciou a tecnologia. Desse modo, ele poderia fazer novos eletrônicos baseados na tecnologia dos semicondutores. E a partir daí criou-se o famigerado TR-55, um modelo de rádio feito pela Sony à base de transistores. O produto passa a ser vendido não só no Japão como nos Estados Unidos, e é a partir daí que a questão do nome, que eu já comentei, passa a ser relevante. Uma das razões para que o nome Sony fosse implementado era porque os produtos japoneses tinham uma má fama na época. Eram vistos como produtos de baixa qualidade, similar a como nós vemos os produtos chineses hoje em dia. Ou víamos, afinal de contas, nos últimos anos a China vem despontando com produtos de alta qualidade. De fato, o nome Sony acabou ajudando o sucesso mercadológico no ocidente. Parece estranhíssimo hoje em dia. Para mim, os produtos japoneses são sinônimo de qualidade, mas não naquela época. Interessante como as coisas mudam. É preciso ressaltar que essa coisa de usar nomes estrangeiros com caracteres romanizados não era comum na época para as empresas japonesas, tanto que a adoção do nome Sony sofreu resistência por parte de alguns. O que sabemos que não deu em nada, porque este é o nome que conhecemos hoje em dia. Acontece que a utilização desse nome foi uma jogada genial, porque Sony é algo que se comunica com o consumidor ocidental. É bem diferente de você ver os ideogramas do kanji ou mesmo algo escrito em hiragana ou katakana que fazem parte do alfabeto japonês. Os rádios que a Sony produzia eram miniaturas, o que gerava grande comodidade. Um exemplo de grande sucesso nesse sentido, que explodiu em vendas nos Estados Unidos, foi o Walkman, outro desses rádios portáteis que tocava fitas cassete e tinha rádio AM e FM. Só que nem tudo foram flores. Eis que no meio de todo esse sucesso aparece um problema. Os rádios começaram a apresentar defeitos, não poucos, mas sim uma enorme quantidade, o que fez a empresa ficar com um gigantesco estoque de produtos devolvidos. Para solucionar esse problema, foi preciso mudar a forma como os rádios eram transportados. Eles antes eram enviados em remessas por navio,
deixando-os muito tempo trancados dentro de containers. Isso gerou os defeitos. Ao que a Sony passou a fazer o transporte por meio de aviões, não houve mais problemas. Só que a Sony não é só uma empresa produtora de rádios, como bem sabemos. Não, os ramos que ela atua são bem mais diversificados. A Sony produz desde eletrônicos como TVs, aparelhos de som, CDs, DVDs e leitores dessa mídia, jogos eletrônicos, câmeras digitais, softwares e enfim, uma infinidade de coisas. No ramo do entretenimento, vale ser citado que a Sony é dona de estúdios de cinema como TriStar Pictures, além da MGM. Já no ramo da música, é dona da Sony Music e BGM. Possui vários canais de TV por assinatura e também uma holding junto com a marca sueca Ericsson para a produção de celulares, a Sony Ericsson, que a partir de 2012 passou a ser chamada de Sony Mobile. Mas a Sony também passou por maus bocados. Por exemplo, durante os anos 80 houve uma enorme recessão mundial, o que fez a venda de eletrônicos despencar. A companhia se viu obrigada a reduzir os preços de seus produtos. Com isso, os rendimentos da empresa caíram bastante, e na época dizia-se que aquele era o fim da Sony. Só que a partir daí iniciou-se uma nova estratégia, sob a administração do presidente da companhia, Noriko Oga. E ele fez várias coisas. Fomentou o desenvolvimento do Compact Disc nos anos de 1970 e 1980. Além disso, direcionou a companhia para o mercado de consoles, onde ela estrearia nos anos 90 com o PlayStation. Fora que este presidente ainda fez a Sony expandir bastante através do mercado de mídia, com a compra da CBS Records e da Columbia Pictures. A ideia era fazer uma junção dessas diferentes mídias através da internet. Só que isso não surtiu o efeito esperado e a Sony continuou não tendo os lucros que um dia já tivera. Cada vez mais parecia que os anos gloriosos eram coisa do passado. Sua marca ficava cada vez menos proeminente e outras marcas, como a japonesa Panasonic e a sul-coreana LG, ganhavam mais espaço no mercado. Aí eles colocaram um novo CEO, Howard Stringer, que é um americano, isso em 2005. Tal movimento gerou alguma estranheza dentro do conglomerado japonês, porque eles são muito tradicionais e a ideia de um americano comandar uma empresa japonesa não é tão animadora para eles. Por outro lado, os investidores gostaram dessa decisão, o que causou um aumento nas ações da Sony. Eles esperavam que Howard Stringer conseguisse pôr a Sony nos eixos da mesma maneira que Carlos Ghosn conseguiu virar o jogo para a Nissan, que também era uma empresa japonesa. Para entender isso melhor, façamos uma pequena divagação, bastante breve. Carlos Ghosn é um engenheiro que tem nacionalidade brasileira, francesa e libanesa, e é um grande empresário que chegou na Nissan como CEO quando a empresa estava à beira da falência. Através de sua administração, no entanto, esse cenário foi mudado e a empresa voltou aos trilhos, recuperando de novo o mercado de automóveis. É interessante mencionar que recentemente Carlos Ghosn esteve envolvido em algumas polêmicas no que tange justamente esse tempo em que esteve à frente da administração da Nissan. Ele acabou sendo acusado pelo governo japonês de sonegação de impostos, além de roubar dinheiro da própria companhia japonesa durante sua administração. Inclusive, pouco antes de ser julgado, ele fugiu do Japão, mas isso é uma outra história. O que nos importa é que os investidores acreditavam que Howard Stringer pudesse ser o fator motriz para a virada da Sony. Funcionou de certa forma, pois ele encorajou a Sony a investir em blockbusters como Homem-Aranha. Além disso, cortou 9.000 empregos, diminuindo assim a oneração da folha. E isso é outro aspecto interessante porque a gente consegue fazer um paralelo com o Carlos Ghosn e sua administração na Nissan, já que uma das coisas que Ghosn fez foi justamente cortar diversos empregos. Só que isso é algo curioso quando olhamos para o aspecto cultural do Japão, porque veja, dentro do Japão tinha-se essa ideia de fazer carreira na empresa, no sentido de que um empregado que trabalhasse em determinada companhia por muito tempo iria quase certamente se aposentar lá. Desse modo, os empresários japoneses mantinham muitos empregados por uma questão cultural, algo relacionado à honra, ainda que talvez eles não fossem tão necessários mais. Já Ghosn não tinha essa mentalidade e demitiu muitas pessoas, então a gente pode deduzir que, talvez por seus costumes em certos aspectos, os japoneses deixavam a empresa um pouco engessada. Assim, o olhar de um estrangeiro poderia ver novas direções, seguir por caminhos que até então não eram explorados. Não à toa, Stringer disse que um dos grandes problemas da Sony era burocrático. Apesar de algum sucesso com a nova direção que a companhia tomou, ainda assim ela continuou passando por percalços, parte devido a Stringer ter problemas em romper a burocracia dentro da empresa, além de suas dificuldades quanto à questão cultural e da língua. Em 2002, Kazuo Hirai se tornou o novo CEO da Sony. Ele também buscou mitigar a burocracia e focar a empresa em 3 segmentos: tecnologia de imagem,
jogos e tecnologias para mobile, além de também reduzir as perdas que a Sony teve no negócio de televisões. A partir daí, a companhia vendeu vários de seus empreendimentos buscando reduzir as perdas do passado. Hoje a companhia continua no mercado, não só vendendo, mas também comprando vários ativos, estruturando novos planos, etc. Interessante como uma pequena lojinha concentrada numa área de Tóquio se tornou um dos maiores conglomerados de mídia do planeta. E embora muitos no passado tivessem dito que seus dias estavam contados, a empresa se mantém firme e forte apesar dos percalços, e acredito que assim será por bastante tempo. Obrigado pela sua audiência. Se você quer receber mais conteúdos, deixe o like, inscreva-se no canal e comente. Também compartilhe o vídeo nas redes sociais para que mais pessoas conheçam outras histórias. Por esse vídeo é isso e até a próxima.